viu? Já começou a gravar agora, tá, pessoal? Os pronomes eu não achei muito fácil, não. Achei difícil. Isso. Então, eu vou explicar, tá? O caso do pronome, que tem os pronomes reto, o pronome oblíquo. E ainda não trabalhei os pronomes de tratamento, senão ficaria bem extensa a nossa apostila, né? Como seria impressa aí no colégio, eles ficaram meio assim de querer imprimir, porque, né, tem aquele gasto, né? Então, eles deram essa preocupação aí. Mas daí, o que eu vou fazer? Eu acho que vocês têm, né? Vocês têm aí a apostila, né? Tem. Tem. Então, vamos começar aí a explicação. Gente, eu vou compartilhar a imagem aqui, tá? Minha imagem com as atividades. Vai aparecer aí para vocês, tanto eu quanto as atividades que eu vou mostrar, tá? Veja se vocês conseguem visualizar a atividade aqui. Conseguem? Sim. Ah, mas tá tão pequenininho. Tá pequeno, né? Deixa eu ver. Duda. Peraí. O que eu vou fazer? Faltou grau no óculos. E eu? Eu tô aqui sem contato. Eu tô com a cara dentro do celular, quase. Melhorou agora? Ai, Jesus. Melhorou? Mais ou menos. Ô, professora, isso que você tá mostrando aí é o que tá aqui na apostila, né? Sim. De ontem. Tá. É a mesma coisa, tá? Tá. Eu só vou passando ela porque Tá bom. para eu poder ler e falar com vocês, tá? Tá joia. Pronomes pessoais do caso reto. Gente, os pronomes pessoais do caso reto é eu, tu, ele, nós, vós e eles, tá? Caso reto é esse. Os pronomes pessoais, nós temos o exemplo aqui. Eu entreguei a reunião hoje. Esse eu é o pronome, né? A primeira pessoa do singular. Lá. Né? Eu entreguei a reunião hoje. Esse eu é o sujeito. E a Felizarda é ela, né? Aqui nós temos o sujeito como desculpa, gente, o pronome como predicativo, quer dizer que quem é a Felizarda? Ela. Ela. Os pronomes tu e vós também podem ter a função de vocativo. Lembra que vocês já viram lá que eu expliquei a questão do vocativo, que o vocativo é um chamamento, né? Uhum. Tu sabes de tudo. Vem à frente e explica. Esse tu, né? Tu que sabes de tudo. Vem à frente e explica. Então, o professor apontou para um aluno, né? Deu um exemplo e falou, tu, tá? Invocando, né? Seu interlocutor. Uhum. Ó vós que não sabeis o inferno, olhai, vinde vê-lo. De Cecília Meirelles, essa frase, esse verso, né? Ó vós, esse ó vós é a pessoa com quem ela está se dirigindo, está falando, né? É o vocativo. São pronomes pessoais retos que no discurso indicam. Olha lá, quem fala? Primeira pessoa do singular, eu e nós. E o plural, né? Primeira pessoa do plural, nós. Com quem se fala? É a segunda pessoa do singular, que sempre vai ser tu e vós. Gente, às vezes tem aluno que pergunta, professor, e você? Você é um pronome de tratamento, tá, gente? Não vai ser um pronome do caso reto. Tudo bem? Uhum. Não entra aqui o você.
De quem se fala é a terceira pessoa do singular. Então, quer dizer, uma terceira pessoa. Quando eu estou falando uma terceira pessoa, quer dizer, é dele, ela, ele, tá? Ou eles e elas. Ou elas. Isso. Muitas vezes esses pronomes são omitidos nas orações, porque a desinência verbal já dá a indicação da pessoa ao qual se refere. Então, quer dizer, tem frases que não vai ter o pronome pessoal, mas você já sabe de quem está falando. Por exemplo, ó, falo com todo mundo. Esse falo, é isso. Esse falo aí já dá a entender que está falando da primeira pessoa do singular, que é a pessoa, o pronome seria eu, né? Eu. Por causa do verbo. O verbo já dá uma dica lá, a terminação do verbo, que chama desinência verbal, e como o verbo ele termina. Olha lá, cantas todo dia. Cantas todo dia. Quem cantas? Tu cantas. Isso. Costumava ser crítico. Quem costumava? Ele ou Ele. ela, né? Ela. Vamos ao teatro hoje? Quando eu falo vamos, Nós. tem ideia de nós, isso mesmo. Sabeis o que dizes? Vós. Sabeis. Se você sabes o que diz, seria tu. Agora, como sabeis, é vós, né? Vós. Foram embora? Quem foram? Eles. Isso. No cotidiano, os pronomes pessoais, no caso reto, costumam ser usados como complemento verbal. Penteei ela hoje. Mas, na língua culta, não se aceita a forma final. Essa é a função dos pronomes no caso oblíquo. Então, eu posso falar na linguagem informal, penteei ela hoje. Mas, quando eu vou falar assim, gente, quando é um complemento verbal, quando está depois do verbo, não tem pronome. Eu não posso falar visitei ela hoje. Penteei ela hoje. Na forma culta da língua portuguesa, é penteei-a hoje. Então, já vai para o caso oblíquo, tá? Uhum. Quando esse a significa ela. Visitei ele hoje. Não, tá errado na forma culta da língua portuguesa. Visitei-o hoje, tá? Visitei-o. Isso. Por vezes, os pronomes ele e elas, nós e vós, são acompanhados de preposição. Nos casos, esses pronomes são oblíquos. Exemplo, dê a ele a sugestão, ou dele a sugestão, tá? Pode falar também. Falaram sobre nós, objeto direto, indireto. Tá. Então, nos exercícios, complete com pronome pessoal adequado. Então, você vai ver como vai ser esse exercício para fazer. Vocês vão ver o verbo da frase e vocês vão deduzir quem é a pessoa. Ó, eles iriam nessa noite à nossa casa. Eles viriam. Eles ou ela. Entendeu? Então, sem dar resposta, tá? Sem dar resposta, eu estou explicando aqui para vocês. Porque daí, né, essa atividade vai valer nota, então vai do esforço de cada um. Eles viriam nesta noite. Isso mesmo, Débora. Tá entendendo, Jennifer? Sim. Então, é o seguinte, eu vou só explicar agora, tá? As que forem assistir depois, as meninas que forem assistir depois, elas vão ter que pesquisar, tá? Elas vão ter que assistir esse vídeo, porque a gente não vai dar resposta aqui, tá bom? Tá. E essa é a nota de vocês, tá bom? Essa é a provinha para vocês. Tá. Então, vamos lá. Agora, para o pronome oblíquo. Vamos explicar o que são os pronomes Professora, oblíquos. Oi. Só ver se está correta a minha. Pode ser? Depois você tira foto, o Débora. Tá. Tira foto no particular. Não vai deixar a Jennifer colar de você? Qual que era da Jennifer? Eu assisto também, professora. Ô, Jennifer, as duas, a primeira nós acertamos, então, Jennifer.
Mas tá muito Você fácil. não pode Mamão com falar aqui. açúcar. Gente, mamão com açúcar. Vamos lá. Tá. Pronomes oblíquos. Os pronomes pessoais, o caso oblíquo, são empregados como objeto direto, quer dizer, vai ter que ter um verbo perto dele para ser oblíquo, tá? Objeto indireto ou complemento nominal. Vamos lá. Eles também têm a função de agente da passiva e de adjunto adverbial. Sempre vai chegar perto de um verbinho esses pronomes oblíquos, tá? Tá bom. Conforme a tabela abaixo, pode ser átonos ou tônicos. Quer dizer, átonos é quando eles têm um som fraco, tônicos quando eles têm um som forte. Por exemplo, primeira pessoa do singular dos pronomes oblíquos, átono. Me e nos. Me se refere a quem, gente? No caso reto? Eu? Quem é a primeira pessoa do singular? No caso reto? Isso mesmo, Jennifer. Eu, né? Isso. E nos? Se refere a quem? Nós. Nós. Isso mesmo. Então, não confundam, tá? Nos com nós. O nós vai ter o acentinho agudo. Acento. Nós. Nós temos a segunda pessoa do singular, T. Esse T refere a quem no caso reto? Te. Eu. Tu. Isso mesmo. Ah, teu, tu. Tu, teu. Teu. Isso, T. E vos? Vós. Isso. E a terceira pessoa, gente? A terceira pessoa do singular pode ser o, A. se referindo a quem? A, ele. E a? Ele. Ela. Isso, se e lhe, tá? No plural, os, para eles, Se. para elas, E lhes. e lhes, tá? No plural. Vamos lá. Pronomes oblíquos tônicos. Mim, que refere a eu. Eu. Isso. No caso reto, nós. No plural. Nós. Ti, tá? Ti para tu e vós para vós. Ele, ela, si. Eles, elas, si. Si. Combinados com tônicos, os pronomes tônicos, a preposição com dá origem às formas. Presta atenção. Gente, nunca pode falar com eu. Comigo. É comigo, tá? Não com tu, é com Contigo. contigo. Não com ele, Consigo. consigo. Não com vós. Conosco. Não, desculpa, gente. Com nós. Não fala Conosco. isso com nós. Tá errado, gente. É conosco. Não faça isso com vós, é com vós. Com tá? voz. Isso. Não, mas não é. Na língua falada, tem muita gente que fala assim, Que né? fala. Uhum. Vamos com eu. É que nem obrigado eu. É. Obrigada, eu. É a mesma coisa. Você falar. Dói, né? Porque vocês sabem qual é o significado da palavra obrigado? Hã? Não. O que é? Uma pessoa, Obrigado. né? A pessoa faz um favor para você, você responde obrigado. Por quê? Isso. Esse obrigado significa obrigado a retribuir o favor. A Você retribuir. está obrigada a pessoa para retribuir o favor. Entenderam? Tá, obrigado a retribuir um favor. Então você daí está não tem obrigada lógica. a outra pessoa. Entendi. Legal, né? Aham. Então não dá para falar mesmo, obrigada eu. É porque você está obrigado mesmo. É. Ai, é pior quando a pessoa fala obrigado você.
Obrigado você. Vai ter que retribuir como? Então quer dizer que a pessoa foi obrigada a fazer o favor para você. Não fez nenhum favor. Entendeu? É falta de educação quando eu falo obrigada a você. Obrigada a você, Meu Deus. É. Gente do céu. Isso aí, gente. Legal. O uso dos pronomes oblíquos átonos. Então, vamos lá. Os pronomes meter-nos, você, são empregados como objeto direto ou indireto. Exemplo. Eles me respeitam. Respeitar alguém, objeto direto. Que respeita alguém. Então, eles me respeitam, não eles respeitam eu. Tá? Pronomes o, a, os e as são empregados como objetos diretos. Exemplo. Fechou-a e saiu. Fechou-a. Esse a significa ela, né? Fechou alguma coisa, assim, a porta, ou então uma jarra, né? Entendeu? Tá. Os pronomes lhe e lhe são empregados como objeto indiretos. Exemplo, devolverei se essas coisas pertencerem. Pertencer a alguém, objeto indireto, tá? Tá. Quando seguido de verbos, e o verbo terminar em z, s ou r, os pronomes o, a, os e as reúnem-se as formas lo, las, los, las, tá? Nesse caso, a terminação verbal é retirada. Então, em vez de eu falar assim, fazer o, eu não posso falar fazer o. É falo. Tá? Comê-los. Comes os. Comê-los. Né? É comê-los. Esses pronomes vão receber um Lzinho no final, então quando os verbos um Lzinho antes, quando os verbos terminarem em Z, S ou R. Por exemplo, estudar estudar lá, tá? Mas quando seguidos de verbos que terminem em som nasal, os pronomes assumem a forma no, na, nos, nas. Por exemplo, leram o, lerão. Lerão no. Ó, som nasal, tá vendo? Lerão. Retém, em, põe, ouvem, tá? Quando você vai falar, tem aquele som saindo pelo nariz. Então, essa palavra, quando vai juntar com um pronome, no caso oblíquo, eles vão receber um Nzinho no começo. Olha lá. Leram no. Retém na. Leram na. Põe-nos. Ouvem-nas. Quando eu falo ouvem-nas, eu estou dizendo quem? Ouvem-na? Alguma pessoa. As. Quando eu estou falando de as, estou falando de quem? Seu José, vai dar uma olhada ali para mim? Ou chamou o Josué ou a Flávia? Quem, Jennifer? Ouvem alguém. Ouvem elas, né? Ouvem-nas. O as aí é elas, tá? Vamos lá, então. Vamos continuar. Uso dos pronomes oblíquos tônicos. Os pronomes oblíquos tônicos são sempre seguidos de preposição e podem ter a seguinte função, de complemento nominal. Muitos doces fazem mal a mim. Fazem mal a quem, né? Alguém. Fazem mal a mim. Objeto indireto. Não contaria o segredo para ti. Para quem? Para ti. Esqueceu os livros e assim na cidade. O agente da passiva. Os biscoitos foram feitos por quem? Por ela. Ela. Isso. Quem fez os biscoitos?
Dentro da bolsa do mamãe. Ela? Ela. Então, ela é agente da passiva. Que trem é esse de agente da passiva? É o sujeito quando ele faz uma ação. É quando o sujeito faz uma ação. Desculpa, gente. Quando esse ela é quem faz a ação. Quem fez o biscoito foi ela. Então, ela é agente da passiva. Por exemplo, agente da passiva, a cama foi arrumada por ela. Ela mesma arrumou. Ela que arrumou a cama. Isso. E quem é o paciente aqui? É a cama, porque a cama recebe a ação. Como os biscoitos também, eles recebem a ação de serem feitos. Tá? Adjunta adverbial. Fará os trabalhos conosco. Exercícios. Quais são as frases que têm o pronome oblíquo mal empregado? Então, vocês vão ver qual é a frase que está errada aí. Quais são as frases que têm um pronome oblíquo mal empregado? Qual delas que está errada a forma que coloca o pronome oblíquo? Jennifer, o que você colocou aí, Jennifer? Vou falar. Então, nesse exercício aqui é para vocês marcarem qual delas está errado. Professora, deixa eu e a Jennifer falar. Por quê? Não, só para comparar. Fala, porque os outros alunos não vão copiar, e daí eles não vão fazer. Tem isso também. Tem que deixar um pouquinho difícil. Vocês estão me vendo bem? Vocês estão me enxergando bem? Não. Não. Jennifer, depois eu pergunto para você em particular. Melhorou, gente? Tá joia. Sim. É que a luz aqui estava atrapalhando. Tá. Vamos lá para os pronomes possessivos? Vamos. Pronome possessivo é fácil, né? Mamão com açúcar. Pronomes possessivos indicam a posse das pessoas do discurso. Elas variam em gênero, número e conforme a pessoa detém algo e o número de coisas que elas possuem. Seguinte, por exemplo, quando eu estou falando de mim, eu, primeira pessoa do singular, meu ou meus, minha ou minha. Minhas. Entendeu? Como flexione, gênero e número. Porque eu falo assim, meu celular. Celular é gênero masculino. Não vou falar meu. Minha planta. A palavra planta tem o gênero feminino, então eu vou falar minha, não vou falar meu planta, né? Meu planta, Por isso que a pessoa que fala inglês, ela fala meu planta, meu cama, porque no inglês só tem uma palavra só para falar meu, minha, meus e minhas, é my, entendeu? E o nós já temos mais. 4 palavras, olha só. Segunda pessoa do singular, teu, teus, tua, tuas. Então, gente, um erro muito, assim, quando eu estava no fundamental, eu cometia muito esse erro, e eu vejo que os alunos têm esse erro, fala assim, teu, tua. Teu e tua, quando quem está falando, você está falando em tu, no texto. Então, você tem que conversar, os outros verbos têm que estar, então, conjugados totalmente, combinando, concordando com tu. Vocês estão entendendo? Entendi. Eu só posso falar teu e tua quando eu estou falando com tu, por exemplo. Tu comes muita besteira. Tu comes muita besteira. Comes. Então, os verbos, eles têm que vir com Szinho, tá? Tua barriga vai crescer. Tá. Vai mesmo. Então, eu tenho que usar o teu com tu. Tá? Agora, quando eu estou falando de seu e sua, aí é você. Aí você não precisa colocar os verbos concordando,
tá? Tá. E Seu, o sua. você, gente, ele também vai concordar com a terceira pessoa do singular, porque eu vou falar de seu, sua, né? Aham. Dele é seu, sua, Ah, teu, tua. Tá. para todos. Seu, sua. Vai lá. Primeira pessoa do plural, nossos Nossa. e Nossa. nossas, ou nosso e nossa. Isso. Segunda pessoa do plural, que é vós, né? Vós. Vosso, vossos, Vossa. vossa e vossas. Terceira pessoa do plural, seu ou seu, Seu. suas ou sua. Tá. Observações. Vamos lá para as observações. Ai, não está querendo ficar. Ih, não quer ficar, gente. Fica aqui. Olha lá. O pronome deve concordar com o substantivo mais próximo. Por exemplo, ainda tenho de tratar dos nossos bilhetes e bagagem. Então, como o substantivo mais próximo aqui são bilhetes, Seu bilhete. nossos, né? Nossos bilhetes. Não posso falar nosso bilhetes. Tá. Né? Plural. Isso. Quando a palavra seu antecede alguém, a sua função é a de pronome. Nesse caso, se trata de uma forma reduzida de senhor. Quem usa, Uhum. a gente usa bastante a palavra seu com respeito, né? Algumas pessoas que Seu. são, né? Isso. Seu. Mais Aham. velhas, ou então já são senhores, né? Então, ou então, né? Vai falar o seu João está em casa. Seu Senhora João. também, né, professora? Hã? Pode ser senhora, no caso, se for feminino? Isso. Mas se fala aqui, porque o seu é um pronome possessivo, né? Tá. Mas aqui ele se torna um pronome de tratamento, o seu também. A palavra seu pode ser um pronome possessivo e Ou também de um pronome tratamento. de tratamento. Tratamento. Quer Tá. dizer, eu estou me referindo com respeito a uma pessoa mais velha, então eu vou falar o seu João. Tá. Não quer dizer que o João é teu, Tá. entendeu? Entendi. Não é o pronome, não é. Então. Isso aqui eu vou pesquisar bastante, que eu vou ver como que ele é estrangeiro, ele pode até confundir. Esse Tá. seu aqui é um pronome de tratamento, de respeito. De respeito. Isso. Beleza. Vosso ou sua em pronomes de tratamento. Também vosso e suas são pronomes de tratamento, sabia, gente? Por exemplo, quando estamos falando de uma pessoa que recebe pronome de tratamento, utilizamos vossa. No entanto, ao falar de outra pessoa, acerca da pessoa que recebe o pronome de tratamento, deveremos utilizar sua. Por exemplo, Sua. o carro que levará Vossa Excelência está pronto. Então, esse vossa é um pronome de tratamento. E eu estou falando diretamente com a Vossa Excelência, tá? Vossa Tratamento. Excelência, eu estou falando de quem? Do presidente da República. República, Vossa Excelência. É o pronome de tratamento do presidente da República. Tá. O carro que levará a Sua Excelência está pronto. Está pronto. Então, quer dizer que eu estou falando com o motorista, eu não estou falando com o presidente. Com a presidência. Uhum. Diretamente, entendeu? Quando eu estou falando diretamente com ele, é vossa. Quando eu estou falando dele para alguém, é sua. Sua. Isso. Tá. Interessante, né? Complicadinho, mas interessante. Outros empregos. Nem sempre os pronomes possessivos indicam posse. Por vezes são utilizados. Sua utilização pode indicar aproximação numérica, afetividade ou ofensa. Até agora, alguma dúvida, gente? Não. Tá claro? Beleza. Jennifer, tá conseguindo acompanhar? Não, professora. Ok, legal. Tá jóia. Então, vamos lá. São os casos aí, gente, que também os pronomes eles vão indicar aproximação numérica, afetividade ou ofensa. Ó, por exemplo, ai, os meus 18 anos.
Há quanto tempo não o vejo, meu amigo? Volte aqui, seu grande charlatão. Então, por exemplo, ai, meus 18 anos. Meus 18 anos. Quer dizer, é aquela época, né? Os meus 18 anos, quando eu falo disso, quer dizer uma época, né? Estou falando de aproximação, não estou falando de quando eu fiz 18 anos, naquela data lá. Estou falando daquela época, né, da adolescência. Ai, meus 18 anos. É uma aproximação. Por exemplo, há quanto tempo não vejo meu amigo? Quando eu falo meu amigo, quer dizer, tem uma afetividade, né? Essa pessoa é minha, né? Volte aqui, seu grande charlatão. Esse seu aqui é com respeito? Não. Não, né? Esse seu aqui significa uma ofensa. Temos a ambiguidade também. O que é ambiguidade, gente? Quem lembra? Nós vimos isso em sala de aula. Eu não lembro, não. Não lembro. Ambiguidade, gente. É troca? É uma troca? Não! Ambiguidade quer dizer quando uma coisa, assim, algo que você diz, possui um duplo sentido, a pessoa pode entender de outras formas. Tá? Duas vezes? Pode entender de outra forma. Por exemplo, ó, os pronomes possessivos, seu e sua, geram muitas vezes ambiguidade, quer dizer, a pessoa pode ficar sugerindo outra resposta, fica na dúvida. Por exemplo, aqui, ó, a professora informou ao aluno que sua resposta estava errada e logo fez a correção. De quem é a resposta? Da professora? Ou do aluno? A resposta é do aluno. Mas não ficou uma dúvida aí no ar? Quando ficou, eu digo? Ficou. Ou é da professora ou é do aluno? Isso. A professora informou ao aluno que sua resposta estava errada. E a professora logo fez a correção. Então, tanto a pessoa pode entender que a resposta da professora estava errada, quanto a resposta do aluno estava errada. Tá. Olha lá. A professora informou o aluno que a resposta dele estava errada. Estava errada, e logo fez a correção. Então, aqui não resta mais dúvida. Nós sabemos que a resposta de quem está errada é do aluno. Olha a terceira forma aqui. A professora informou o aluno que a resposta dela estava errada. E logo fez a correção. Tá, a resposta da professora. Da professora. Então, você viu que esse pronome aqui, ó, sua, ele pode gerar uma confusão na hora que o aluno, que a pessoa está lendo ou está falando? João falou com o seu supervisor. João já falou com o seu supervisor. É de quem? Já falou. Supervisor? É de João ou da pessoa com quem está falando? O João falando com o supervisor. Ó, supervisor do João. Já falou com o seu supervisor. Ele está falando com alguém. Mas você sabe se é o supervisor dele ou o seu? Não dá para entender se é o supervisor meu ou dele nessa primeira. Isso é ambiguidade. Quer dizer, você fica sem entender, dá um duplo sentido. Sem entender. Isso. Olha a segunda já. João já falou com com o supervisor. Agora deu para entender. Agora deu, porque ele já falou. O já falou. Isso. Exercício. Reescreva abaixo de forma para evitar a ambiguidade. Então, você vai reescrever essa frase de forma que evite a ambiguidade. Por exemplo, só vou ler a 1. João, nesse momento, o Pedro está com sua namorada. A namorada é de Pedro ou é de João? João, neste momento, o Pedro está com sua namorada. O namorado é do João. Não dá para saber. Não dá para saber.
Se tá com a João, namorada neste do João momento. ou do Pedro. João, neste momento, Pedro. Mas aí dá pra gente. Ah, daí eu escrevi do lado a resposta correta. Como Pode você ser? escreveria, Débora? Eu escrevi, João, neste momento, o Pedro está com tua namorada. Isso mesmo, porque quando eu falo tua, com T, né? Tua, eu tô falando com Alguém. tu, né? Meu interlocutor é o Tu. tu. Se eu tô falando com Tá. tu, é outra pessoa, é uma segunda pessoa, entendeu? Isso. Tá. E também tem outro jeito, que dá para resolver também de outro jeito. Jennifer, como você resolveria diferente da Débora? Neste momento, o Pedro está com. Não sei, professora. Nossa! Muda aí esse Brincadeira. sua, muda esse sua, coloca outro pronome possessivo. Lembra dos exemplos aqui em cima. Com a minha? Já neste momento, Pedro está com a minha namorada? Vou dar uma colher de chá para vocês. João, Tá. nesse momento, Pedro está com a namorada dele. Tua. Ah, dele. Hã? Dele. Isso, Dele. isso. Pedro está João, com a neste namorada momento. dele, porque daí nós sabemos de quem é a namorada, entendeu? A namorada é do João. Ó, João, neste momento, o Pedro está com a sua namorada. Então, essa Isso. frase aqui a gente não entende se está com a namorada do João, O do Pedro. ou do Pedro, entendeu? Hum. Então, a gente troca esse sua por tua, como você falou, que é Tá. quando eu Tua falo namorada. tu, Ou então, por. que o E João está dele. sendo traído. Se eu colocar o tua, quer dizer que o João está sendo traído, entendeu? Ou Se eu podia ser o colocar dele? Namorada dele? Se eu Não. colocar o dele aqui no lugar do sua, quer dizer que o Pedro tá tranquilão com a namorada dele. Dele. Do João. Ah, tá. Ah, Entendi. você evita uma traição através do Tá. pronome possessivo. Olha lá. Entendi. 2. Complete as frases com os pronomes relativos adequados. Desculpa, gente. Ele já apresentou Seu trabalho. o trabalho, mas ainda não apresentei o Meu. Isso. Tá fácil, né, gente? Mamão com açúcar. Ah, mas não é muito fácil, não, professora. Vocês vão colocar, ó, vocês vão nesse daqui, nesse 1, 2, 3, vocês vão colocar todos os pronomes, aqui tá falando relativo, mas são os possessivos, é a mesma coisa. Relativo, possessivo, é a mesma coisa. Vão tentar encaixar esses aqui no exercício. Tá? Tá. Esses aqui da tabelinha, pronomes possessivos. Meus, seus, né? Isso. Tá. Tá tudo bem até aí? Tá. Professora, você vai pegar essa folha? Sim. Ah, tá. Essa folha, gente, é para a semana que vem, não é? Isso. Não é? Até o dia 15? Isso. Então, vamos fazer assim. Vocês vão fazer essa parte essa semana, até onde aqui eu expliquei, os pronomes do caso reto, caso oblíquo, possessivo, tá? Tá. Aí, semana que vem, eu vou fazer mais uma live explicando essa parte aqui do uso da colocação pronominal, tá bom? Ah, então por hoje parou? Isso, porque ela é um pouquinho mais complexa. Aí eu vou explicar sobre a colocação pronominal e vou explicar também a produção de texto. Porque no caso, na nossa aula, que era presencial, né? Nós íamos produzir um jornal, não sei nem se eu comentei isso com vocês.
A gente ia produzir o nosso jornalzinho na sala, né? Cada um ia para a área do jornal, mas não deu certo, né? Por causa da pandemia. Então, cada um de vocês, se vocês já quiserem pensando, vão produzir uma notícia. Vocês vão ser jornalistas. Então, vocês vão noticiar alguma coisa, um acontecimento. Pode ser real ou pode ser inventado, fictício, tá? Eu fiz a do Vaticano. Não. Não pode ser real, não, desculpa. Eu dei opções, né? Nós temos aqui, olha que legal, né? Eu fiquei quebrando a cabeça, gente, para encontrar uns temas que fossem engraçados, porque é nesse meio aí que a gente está passando uma dificuldade tão grande, né? De notícia boa, né? Então... Já pensou o Papa fazendo casamento de extraterrestre lá no Vaticano? É bem inusitado, né? Bem interessante. Engraçado. Ó, o segundo. Homem chamado Jesus é preso por furtar igrejas na Cidade de Deus. Mulher desaparece e se junta à equipe de busca por ela mesma. Gente, NASA confirma que o Brasil está forçando o planeta a girar para trás. Eu acho que tá, gente. Essa notícia eu acho que é real, não é fictícia, não. Ai, meu pai. Beleza. Professora, então eu vou tirar foto das que eu fiz e mando para você. A Luana tá aqui no grupo, gente. Tá perdida aqui no grupo. Não entrou na nossa live. Ai. Oi, Luana, perdeu nossa live. E ela ainda falou que ia entrar. É isso aí, gente. Eu vou mandar a gravação. Depois que vocês quiserem, tá? Assistir de novo, tirar alguma dúvida, vocês podem também falar comigo, tudo bem? Tá bom. Beleza, professora. Então tá. Tchauzinho, gente.